Duas coisas. Primeiro, o financeiro e a vergonha que ele tava passando de pagar aquilo, entendeu? É um ótimo motivo. Tem que ter um bom motivo, cara. No seu caso, por enquanto, tá sendo tirar a barba e colocar a fralda. Mas quem sabe isso vai passando com o tempo. E a gordura. E a gordura, exatamente. A gordura no fígado. Eu trabalhava em laboratório, cara. Eu fazia experimento com camundongo. Tudo aprovado. Cadê a câmera? Tudo aprovado por comitê de ética. Tá tudo certo. E a gente dava... Se eu não testar no rato, eu vou testar onde? Vou testar na sua mãe. A gente passava tudo por comitê de ética, né? Vinculado à instituição federal. E a gente dava o Western Diet pros animais. Que era basicamente assim, uma ração de roedor 60% rico em gordura saturada. Então era uma ração, cara, que você pegava na mão, aquilo parecia que você pegou uma banha, uma gordura de animal, de carne, tá ligado? Uma costela, assim. Tinha que lavar a mão com detergente. E na água de bebê do animal, fica 10 animaizinhos por gaiola e bota uma mamadeira grandona, né? Na água de bebê a gente botava 10% de xarope de milho rico em frutose, que é o que se usa para adoçar refrigerante. Então, basicamente, a gente estava tentando mimetizar nos animais um cara que come hambúrguer do McDonald's e toma Coca-Cola normal. Cara, era assim, ó. 2 meses os bichinhos naquela dieta, bicho. Eles dobravam o peso. E quando você ia fazer a biópsia dele para pegar tecido, para fazer análise laboratorial, o fígado, eu enxergava aquilo. Eu pegava um animal controle com uma dieta saudável e o animal com high fat diet e high fructose diet, a gente não achava o fígado no meio da gordura. E o fígado de um dos controles era a cor de um vinho. E o outro era amarelo. Tinto, e o outro era da cor dessa mesa aqui, ó. O fígado. Com esteatose, né, cara? Esteatose hepática não alcoólica. Todo destroçado. Então talvez o que ele viu foi parecido do que eu vi em laboratório. Vou te mostrar, eu tenho umas fotos dos experimentos. Quero ver não. Eu vou te mandar lá. Eu acredito em você, pô. Acredito em você. Cara, então, eu tô animado e eu acho que eu tenho certeza, na verdade, que eu vou concluir esses 60 dias aí. E a única dúvida que eu tenho mesmo, que assim, que eu não queria o que eu não queria que acontecesse era no dia 61 eu não quero ir. Eu não queria que isso acontecesse. Eu acho difícil, cara. Acho que você vai engajar no bagulho e vai se tornar o cara chato que treina todo dia. Sabe por quê? Porque eu sei que é importante. Racionalmente eu sei que é importante. Se você me perguntar se eu curti ir treinar esses 2 últimos dias aí, eu vou dizer que não curti. Mas eu sei que é importante, portanto eu não vou parar, entendeu? Não precisaria nem do lance da aposta. Isso daí meio que... Cara, minha motivação número 1 é, eu queria ver minhas filhas o máximo possível. Legal. Isso é uma boa motivação. Ótima motivação. Brincar sem cansar, conseguir correr com elas. Eu adicionaria isso. Talvez você queira ver teus netos. Talvez eu queira ver meus netos. Isso é interessante. Tem como botar uma imagem no cérebro aqui na... Claro que Dá tem. Pra botar aí? Coloca aí... a córtex pré-frontal, sistema límbico. Isso. No Google que vai aparecer alguma imagem. É louco, né? Porque olha o que você falou, cara. Racionalmente eu sei que é importante. Pode ser essa daqui, ó. Essa daí já tá bom. Obviamente é uma imagem do ponto de vista de marcação bem grosca. Tá bom, aquela verdinha ali também. A verdinha também tá ali, tá legal. Eu acho que tá mais descreve melhor as estruturas. É legal porque você falou assim... Tá ruim também a imagem, né? Vai ser pior ainda. Tá merda, velho. Pode ser qualquer uma, aquela azul lá, qualquer uma bom. Daí, cara. Essa aí vai dar boa. Eu que sou chato. Você falou assim, cara, eu sei racionalmente que é importante fazer, mas até então eu não conseguia fazer. Então por que é louco isso, né? Porque você pergunta pra pessoa, como é que a pessoa sabe? Você pergunta, você acha que é importante fazer exercício físico? Sim. Por que você não faz? Eu não consigo. Tipo, a pessoa sabe, mas não consegue executar o comportamento. É louco porque existe não parece ser uma linha tênue, parece uma muralha entre saber que é importante e conseguir fazer. A verdade é que meu corpo quer ficar... Pois é, cara, mas por quê? Mas por que se você sabe? Não, eu sei que é uma pergunta meio estranha, mas deveria causar estranheza às pessoas. Talvez o grande problema seja justamente o fato de que seres humanos pensam, né? Porque se a gente não pensasse, a gente só ia fazer... Na verdade, não, cara. O que acontece é o seguinte, você tem regiões distintas no seu cérebro envolvidas por entender
o valor do comportamento e executar o comportamento. O seu córtex pré-frontal, que são aquelas bolinhas, 3 bolinhas da frente isso. Lá, ó, no lado de lá. Córtex pré-frontal ventromedial, e aí não aparece o dorso lateral e o órbito frontal. Aquelas regiões é a região que fala assim, eu sei que é importante. Mas aquelas regiões do estriado, que diz ali, ó, estriado, lá no meio uma mancha azul, aquela região é a região que não faz. Essas duas regiões, e várias outras regiões tem ali, estou falando a grosso modo, perdão aí os neuroanatomistas, mas essas regiões conversam, elas têm cabos de neurônios como se fossem fios de luz conectando umas às outras, como se grandes pontes de cabo. E esses cabos... Eu adoro essa parte. Conduz eletricidade. E essas eletricidades fazem com que os neurônios conversem por meio de neurotransmissores. O seu córtex pré-frontal, ele sabe que esse comportamento é importante. Mas o seu estriado, que é a região onde estão armazenados os vícios e os hábitos... Perfeito. Ele tem um repertório de comportamento que vai contra o que o seu córtex pré-frontal sabe. Então eles ficam se auto-inibindo. O seu córtex pré-frontal não consegue fazer um gerenciamento suficiente para que o seu estriado execute aquele comportamento. E o estriado geralmente ganha, cara? Cara, ele é bom. O estriado é bom. Ele é bom porque, primeiro, ele é evolutivamente mais antigo. Então, virtualmente falando, todos os répteis e mamíferos têm aquela região. Então, é uma região de resposta a comportamentos. É importante que você tenha aquilo ali funcionando muito bem para que você consiga ter uma adaptação comportamental frente a um contexto. Já o seu córtex pré-frontal, ele é meio que o cara, e essa acho que é uma das melhores definições para córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é a região do cérebro que faz o difícil quando é o certo a fazer. Que isso? Eu gosto dessa definição. Você está fazendo o difícil, que é treinar todo dia, que é o certo a fazer. Isso é córtex pré-frontal. Se o córtex pré-frontal sai da jogada, quem toma o campo é o estriado. E aí você faz o que o seu corpo quer fazer. É automático. Quando você pega aqui e bota na boca sem perceber, é o estriado dorsal que está fazendo. Quer ver? Ó, agora o córtex pré-frontal vai fazer, ó. Eu vou fumar. Ele pode fazer também. Ele faz também. Cara, é uma coisa interessante. Eu tenho a minha prática profissional me levou muito a olhar para o córtex pré-frontal, porque ele é uma região bastante importante em vários aspectos, tanto na condução de um processo terapêutico, psicoterapêutico, quanto em relação a questões ligadas à avaliação neuropsicológica, né? E de uma maneira geral, essa comunicação do córtex pré-frontal com o estriado dorsal e com o estriado ventral, ela é muito importante para aquilo que a gente falou de formação de hábitos, né? Mas ela também é muito importante para o cérebro fazer um cálculo que você não está ciente, que é o cálculo do valor daquele comportamento, certo? E aí, se a gente for analisar essas conexões que ele falou, se a gente for pormenorizar essas conexões que ele falou, a gente vai ver que tem uma conexão que liga o córtex órbito frontal a um núcleo do estriado dorsal que a gente chama de núcleo caudado, a parte ventral do núcleo caudado. E esse circuito é um circuito que, de certa forma, transita informações emocionais. E a gente tem um outro circuito que está ligado a uma outra região do córtex pré-frontal, dorso lateral, que também se liga com essa região do núcleo caudado, só que a região dorsal. E aí a gente tem um circuito que é mais cognitivo. Os dois estão ligados a planejar o nosso comportamento. E um, de certa forma, assim, também de uma maneira bem tosca, um avalia o valor emocional e o outro o valor do repertório que eu tenho que ter para emitir aquele comportamento. Interessante. Certo? Então, de uma maneira geral, você pode até entender que determinado comportamento é importante para você. Saudável, etc. Isso, mas na hora de tomar a decisão, vai predominar uma ação que envolve principalmente o córtex órbito frontal e a ligação para o estriado dorsal, mas também para o estriado ventral, para o núcleo de accumbens, certo? E olha também, cara, ao mesmo tempo, nesse processo de tomada de decisão de comportamento, o córtex pré-frontal consegue conversar com áreas do seu cérebro que estão envolvidas com interocepção, que é a capacidade que você tem de olhar dentro do seu próprio... Olhar não, mas a capacidade que você tem de sentir os seus processos fisiológicos internos. Se por alguma razão o cérebro inteiro, nesse grande cálculo que ele faz,
chega na conclusão que a disponibilidade energética, por exemplo, em termos de glicose, glicogênio mesmo, ou a disponibilidade de alerta, capacidade atencional está baixa, a decisão tende a ser enviesada porque tem menos esforço envolvido. Então, se você dorme mal, se você come mal, automaticamente o seu cérebro já entende que a propensão de executar um comportamento que envolve grande esforço, como exercício físico, já é menor. E tem algum jeito de fortalecer a parte inteligente da coisa lá, o pré-frontal? Tem 3 aulas no reservatório de dopamina, onde eu ensino sobre como ser mais racional. É possível, então? Tipo, na verdade, um processo psicoterapêutico, tô falando aqui brincando, né? A gente ensina algumas funções ali, tenta mais ou menos dar um direcionamento, mas o ideal é um processo psicoterapêutico, principalmente, necessariamente, na verdade, com uma linha terapêutica chamada terapia cognitivo-comportamental, aonde o profissional vai unir ferramentas cognitivas, como o próprio nome diz, a ferramentas comportamentais. As ferramentas cognitivas majoritariamente vão atuar no córtex pré-frontal e as ferramentas comportamentais vão atuar no sistema límbico e no estriado, porque envolve mudança de reforço e de punição, etc., manejo de contingências. Virtualmente falando, um processo psicoterapêutico nessa linha TCC, terapia cognitivo comportamental, quando a gente olha é isso que acontece. A TCC, ela melhora a sua capacidade racional, fazendo você tomar melhores decisões, digamos assim. E quando você coloca uma pessoa que fez esse processo psicoterapêutico numa máquina de ressonância magnética, você vê um aumento na atividade das áreas frontais do cérebro. Então, em outras palavras, a terapia cognitivo-comportamental é a ferramenta para se atingir essa melhora, digamos assim, em tomar melhores decisões.